Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao terceiro anel e ao vídeo de análise da seleção portuguesa no Europeu 2024. A nossa seleção não só não ganhou, como o seu desempenho tem que ser classificado como um autêntico fracasso. Quer saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, acabado assim o Europeu 2024, está na altura de analisar o desempenho da nossa seleção. E vou analisar jogador por jogador, mas de forma sucinta, dando apenas a pontuação final, e só apenas alguns elementos vão-me dar assim um pouco mais ao trabalho de explicar. E como é lógico, vamos começar então pelos guarda-redes. E vou começar então por José Sá e Rui Patrício, os únicos jogadores que eu não vou classificar, pois ao fim e ao cabo os mesmos não contaram com qualquer minuto, e seria assim um bocado injusto atribuir-lhes uma nota. Vamos então para o único guardião que jogou todas as partidas e todos os minutos. E estamos a falar então de Diogo Costa. E com uma pontuação final de 9, foi claramente o melhor jogador da nossa seleção. Até podemos dizer que foi o MVP da seleção portuguesa, pois ao fim e ao cabo foi o grande herói daquela tanda de penaltis que deu assim o apuramento para os quartos. Quase todas as vezes foi chamado a decidir e decidiu bem, e assim sendo não podia dar outra nota senão o 9 a Diogo Costa. E vamos agora avançar então para a defesa. Ora, e começamos então com Nelson Semedo e nota 6 para o lateral direito, que saltou 5 vezes do banco e, na minha opinião, cumpriu as 5 vezes. Não fez nenhum futebol excelso, mas também não teve assim nenhum erro de ressalvar e, como tal, leva assim esta nota final. Não é nenhuma grande nota, mas como vão ver, a média da seleção portuguesa fica bem abaixo do 6, como podem ver na pontuação final. Ora, e seguidamente temos António Silva com nota final de 3, e dói-me muito dar assim este 3 ao nosso jogador, ao jogador do Benfica, mas ao fim e ao cabo foi utilizado duas vezes, uma delas como suplente utilizado e a segunda como titular, e na vez que foi assim titular cometeu alguns erros que acabaram por influenciar o resultado. Não acho que fosse o principal responsável por essa derrota, mas não lhe posso dar uma melhor nota após o seu desempenho. O seu colega de setor, Danilo Pereira, utilizado uma vez como titular, nota final 3, pois ao fim e ao cabo também cometeu bastantes erros nessa partida, que ditaminou assim a derrota de Portugal, a única derrota de Portugal na fase de grupos, um 2-0 contra a Geórgia, e que na minha opinião, quer António Silva quer Danilo tiveram culpas nos lances dos golos, por mau posicionamento, por más decisões e assim sendo, são das notas mais baixas desta seleção. Seguidamente temos Cancelo com nota final de 7, 4 vezes utilizado, as 4 vezes como titular. Não complicou em nenhum dos jogos, fez jogos bem conseguidos no geral, embora tenha tido algumas meias partes ou meios jogos onde não esteve assim praticando o futebol excelso, mas teve outras partidas onde foi bastante importante, principalmente no momento ofensivo, auxiliando bastante os médios ofensivos de Portugal, que na minha opinião não estiveram bem, e Cancelo todas as vezes que subiu ao ataque, acabou por criar desequilíbrios, e assim sendo, acaba por ficar com esta nota final. Seguidamente temos Rúben Dias também com um 7, mais uma vez 4 vezes utilizado, as 4 vezes como titular. Não fez um futebol excelso, não foi o melhor central de Portugal, mas também não complicou. Um que outro erro numa outra partida, não ditaminou assim nenhum gol sofrido pela seleção portuguesa e assim sendo acho que rendeu a um nível médio e assim sendo fica com esta nota final. E agora o seu colega de setor Pepe com uma nota final de 8, também 4 vezes utilizadas, 4 vezes como titular e acaba por ser o melhor defesa da seleção portuguesa. É um facto que aquele erro foi algo grosseiro e que não é admissível num central de topo, quer de seleções, quer de clubes, mas temos que olhar também para a idade avançada de Pepe e começar a pensar que talvez está na altura de dizer adeus àquele que foi um dos melhores defesas centrais da história da seleção nacional. Rendeu um grande nível neste europeu, mas chega a esta fase já com mais de 40 anos e assim sendo acho que está na altura de dar espaço aos mais novos e assim sendo está na altura de dizer adeus. Mas não podemos assim esquecer que a sua prestação neste europeu, na minha opinião, foi bastante positiva e rendeu até a um bom nível. Tivemos outros centrais que apontavam que para ser as grandes estrelas deste europeu a render a um nível muito inferior ao de Pep. E assim sendo, diz adeus da melhor maneira. Continuando nos defesas centrais, temos agora Gonçalo Inácio com nota final de 6. O defesa central do Sporting foi utilizado duas vezes, uma a suplente e uma a titular, e não comprometeu em nenhuma das duas partidas. Estávamos à espera que conseguisse dar o passo em frente e ganhasse talvez o lugar de titular ao lado da Rúben Dias, pois era isso que apontava antes do europeu, mas infelizmente ainda não foi o europeu de Gonçalo Inácio e terá que esperar assim a melhor ocasião. Agora, com o mais provável abandono de Pepe, acho que essa vaga será disputada entre António Silva e Gonçalo Inácio, pois quer-me parecer que Rúben Dias está de pedrical no eixo do setor da nossa seleção. Agora temos então Dalot com nota final de 6, utilizado duas vezes, ambas a titular. Uma vez mais foi um jogador que não comprometeu em nenhuma das duas partidas em que jogou, mas também não fez nada por aí além para merecer ser o titular desta posição e assim sendo acaba o europeu com uma nota mediana.
Nuno Mendes, com uma nota final de 7, o lateral esquerdo da nossa seleção foi utilizado 4 vezes e as 4 vezes a titular, embora uma das vezes tenha sido utilizado como falso central, o que acabou por prejudicar um pouco a sua atuação nessa primeira partida. Mas acho que ao nível do cômputo geral das suas atuações, acho que fez um bom futebol, apoiou muito o ataque e não comprometeu a defender. E assim sendo, acho que cada vez mais é o dono da lateral esquerda da nossa seleção. Agora temos então João Palhinha com nota final de 8, utilizado 4 vezes. O médio defensivo da nossa seleção foi com as 4 vezes titular e nenhuma das vezes desiludiu, acabando sempre por ter bons desempenhos e, na minha opinião, um dos melhores médios defensivos da competição. Não é de admirar que o Bayern de Munique tenha assim assegurado a sua contratação. Acho que é um médio centro que já tem provas dadas, é um jogador feito, é um jogador que se pode chamar sénior dentro do conjunto da seleção e esta aqui para a frente é um jogador que vai estar de pé de cal no 11 da mesma. Bruno Fernandes, que acaba com a nota final de 4, um dos poucos jogadores a marcar um gol na nossa seleção ao longo deste europeu. E já vamos falar da nossa taxa de eficácia. Mas o médio ofensivo da seleção portuguesa, uma das principais estrelas e apontado como sendo um dos líderes deste balneário, foi utilizado 4 vezes e as 4 vezes como titular. Mas, na minha opinião, desiludiu nas 4. Embora contra a Turquia, jogo esse que eu estive no estádio e vi, tivesse feito uma partida mais ou menos, acho que desiludiu ao longo do europeu. Esperávamos muito mais dele, não só dentro de campo, mas também em termos de atitude. A sua atitude, na minha opinião, foi no mínimo miserável, pois acho que é de esperar que este jogador, que tem sido capitão da seleção já muitas ocasiões, quando Cristiano Ronaldo não está dentro de campo, não mostrou ser um autêntico líder quando as coisas não corriam bem. E acho que Bruno Fernandes tem que repensar a sua atitude se quer continuar a ser uma das grandes estrelas do nosso futebol. Temos agora Rubem Neves com nota final de 5, utilizado 4 vezes, as 4 vezes como suplente e com poucos minutos nas pernas. No entanto, acho que o jogador não comprometeu, mas acabou por entrar para jogar os minutos que não interessava, ou em jogos em que as coisas já estavam praticamente decididas, e nunca veio também trazer nada de novo ao jogo. Acaba este europeu, sem pena nem glória e com uma nota mediana. E agora Vitinha com nota final de 8, a grande revelação da nossa seleção, pelo menos para mim, mas também para muitos analistas. Ninguém estava à espera de ver o médio do Paris Saint-Germain render a este nível. E claramente com João Palhinha foram os melhores médios da nossa seleção, quer defensivos, quer ofensivos. Acho que este jogador, tal e qual como João Palhinha, estão agora de pé de cal no 11 da nossa seleção e vai ser muito complicado tirá-los de lá, pois não só tudo aquilo que apresentam dentro de campo, mas tudo aquilo que fazem em termos de atitude. São jogadores que nunca viram a cara à luta e que estão muito bem na maior parte dos lances, quer seja a defender, quer seja no plano construtivo. Vitinha foi um autêntico armador de jogo e fez uma autêntica sombra às exibições de Bruno Fernandes, mostrando muitas vezes que Bruno Fernandes não estava em campo, mas ele estava lá para jogar pelos dois. E temos agora João Neves com nota final de 5, utilizado uma vez como suplente e uma vez a titular, numa partida que não correu nada bem e que a nossa seleção acabou mesmo por perder. O nosso jogador do Benfica acabou por não conseguir mostrar em campo todo o futebol que tem apresentado no clube encarnado, mas também não complicou em nenhuma das situações que foi chamado a intervir, e assim sendo acaba este europeu com uma nota mediana. Temos agora então Mateus Nunes com nota final de 3, 2 suplências, 2 vezes utilizado e 2 vezes que não aportou nada à equipa. Passa assim este europeu sem pena nem glória e com uma nota negativa. E agora João Félix também com nota final de 3, uma titularidade e uma suplência, ou seja, uma vez que salta do banco de suplentes para tentar dar a volta assim a um jogo que não estava a correr bem. E na minha opinião, a par de Bruno Fernandes é a grande desilusão deste europeu, pois João Félix é um jogador muito talentoso, mas ultimamente não consegue mostrar o seu talento, nem ao nível de clubes, nem ao nível de seleção. E acho que é um jogador que precisa de repensar bastante bem a sua função no futebol, pois não basta ser muito talentoso se não tiver a atitude certa. E agora Bernardo Silva com uma nota final de 5, ou seja, um médio raspado, autor de um golo, titular 4 vezes e as 4 vezes com níveis exibicionais medianos. Nunca foi um jogador diferencial em que todos o conhecemos, foi um jogador que não tentou aqueles dribles que normalmente são bastante eficazes, fez um par de incursões da direita para o centro, mas nunca acabou por ser um jogador diferencial. Marca um golo importante, o primeiro golo, contra a Turquia, numa partida que era importante, mas tirando esses primeiros 15-20 minutos iniciais, acho que Bernardo Silva passou ao lado deste europeu, e assim sendo não consigo dar melhor nota. O seu talento é indiscutível. E agora Gonçalo Ramos com uma nota final de 3, mas aqui não atribuo tanta culpa ao jogador, pois apenas teve a oportunidade de mostrar uma vez o seu futebol e como suplente utilizado. Parece não garantir a confiança de Roberto Martínez e não sei se a culpa é do treinador, se a culpa é de Gonçalo Ramos e da forma como o mesmo treina ou o que é que a presença nas sessões de treino. Uma coisa é certa, da única vez que esteve em campo, não conseguiu produzir nada assim de expectável, ou seja, não marcou nenhum golo, não criou nenhuma situação de perigo.
E agora Rafael Leão com uma nota final de 8, claramente o melhor avançado da nossa seleção. 4 vezes utilizado como titular e 4 vezes que não desiludiu, sendo, na minha opinião, o jogador mais imprevisível e mais preponderante no ataque de Portugal ao longo de todo o torneio. Um bocadinho a imagem do que Nico Williams fez com a Espanha, o Rafael Leão na nossa ala esquerda era um autêntico tormento para as defesas adversárias. Um jogador a rever no futuro e claramente um jogador que vai ser craque e líder nesta seleção. Poderá não ter assim a efetividade, por exemplo, de Cristiano Ronaldo quando o mesmo tinha a sua idade, mas acho que é um diamante em bruto e que, se melhorar, pode ser um dos melhores avançados do panorama internacional. E agora Francisco Conceição com uma nota final de 7, 4 vezes utilizado, 3 vezes saltando do banco de suplentes e uma vez como titular, mas a primeira vez que salta do banco, ao fim de um par de minutos já tinha marcado um golo. Mostrou sempre ser um jogador raçudo, um jogador que vai sempre à luta, mas que nem sempre toma a melhor decisão, fruto ainda da sua juventude e da sua inexperiência em certames internacionais. Certamente um jogador a rever no futuro. Agora Diogo Jota com 4, 3 vezes utilizados e as 3 vezes como suplentes. Parece ter perdido aqui o estatuto de jogador revolucionário a sair do banco, talvez atribuído a Francisco Conceição devido à sua eficácia na primeira vez que foi chamado. Acho que Diogo Jota é um jogador com bastante talento, mas infelizmente passou ao lado deste europeu. E agora Pedro Neto com um 6, 3 vezes utilizado, 2 como suplente e uma como titular, faz uma assistência importante para aquele gol de Francisco Conceição que garantiu os 3 pontos na primeira partida neste europeu. Mas entrou muito bem e as outras vezes que jogou já não foi assim tão preponderante. E assim sendo, chega ao final deste europeu uma vez mais com uma nota mediana. E agora, finalmente, Cristiano Ronaldo com uma nota final de 5. Acaba este europeu, o maior goleador da história do futebol de seleções, o maior goleador da história de clubes, sem qualquer golos e apenas com uma assistência. É um facto que aquela assistência podia ter sido gol se o mesmo disparasse à baliza, mas decidiu assim assistir para o gol de Bruno Fernandes. Talvez para tentar motivar a equipa, não sei. Mas eu não atribuo a culpa a Cristiano Ronaldo de ter tido 5 titularidades e ter jogado a totalidade dos minutos. Isso é a culpa que atribui a Roberto Martínez. Mas acho que o mesmo em campo teve várias ocasiões de gol e nunca conseguiu materializar nenhuma delas em gol. E assim sendo, a culpa é sua nessas mesmas situações. Acho que foi um jogador esforçado, que tentou fazer mais jogadas de equipa do que propriamente jogadas individuais, mas acho que a idade começa a pesar ao nosso capitão e assim sendo acaba por passar também sem pena nem glória neste europeu. Uma vez que batia o recorde absoluto de participações em europeus, também queria bater o recorde marcando um gol. Mas assim não o conseguiu e passa ao lado como uma das principais desilusões da nossa seleção. E agora, para finalizar, Roberto Martínez com nota final 2. Sim senhor, a nota mais baixa da nossa seleção. Vamos pôr aqui as coisas em perspectiva. Chegámos a este europeu com umas rondas qualificatórias brilhantes. Vitórias em todos os jogos e marcando muitos golos, sofrendo muito pouco. E o que é que aconteceu neste europeu? 5 partidas, 5 golos. Mas atenção, 3 golos marcados por jogadores da nossa seleção e 2 autogolos. Muito pouco para um Portugal que, na minha opinião, era candidato à vitória final. E o principal responsável, na minha opinião, não é Cristiano Ronaldo. O principal responsável, nem Bruno Fernandes. O principal responsável é claramente Roberto Martínez. Pois os jogadores, a não renderem e a continuar a ser titulares, a culpa é sua. Ronaldo jogar a totalidade dos minutos, a culpa é sua. Ronaldo bater todos os livros dentro de campo, a culpa é sua. E agora vocês vão pensar e vão dizer, mas Ronaldo manda mais na equipa que o selecionador. Então se não está capaz de dirigir a nossa seleção, se não é ele que manda, que dê o passo ao lado e que abandone a seleção. Porque eu preciso de um líder no banco de suplentes. Eu preciso de alguém que consiga tirar os principais estrelas da seleção se os mesmos não estão a render. Porque vimos isso, por exemplo, na seleção da Espanha, vimos isso na seleção da França, vimos isso na seleção da Inglaterra. Sim, porque Nico Williams e Lamine Yamal também foram substituídos. Mbappé foi substituído. Harry Kane foi substituído. Porque é que Cristiano Ronaldo não pode ser substituído? Porque é que Bruno Fernandes não pode ser substituído? Porque é que Bernardo Silva não pode ser substituído? Porque é que não demos mais minutos a Gonçalo Ramos? Ou a Diogo Jota? Ou a João Félix? Talvez tivessem funcionado. O quê? João Félix não estava capaz para jogar este europeu? Então não tinha sido convocado. Porque também houve grandes jogadores que não foram convocados, como é, por exemplo, no caso da Inglaterra, Marcus Rashford ou Grealish. Quando os jogadores não estão capazes para representar a nossa seleção, não podem ir a este tipo de certames. E aqui, na minha opinião, o principal culpado foi claramente Roberto Martínez. A nossa seleção fracassou por causa da prestação dos nossos jogadores dentro de campo, mas quem os levou assim e quem os guiou ao longo de um autêntico fracasso foi Roberto Martínez. Para já não falar que em termos táticos fomos uma autêntica vergonha. Ora jogávamos com 3 centrais, ora jogávamos com a linha de 4, ora jogávamos com 3 centrais, mas um dos centrais era um lateral e um dos médios centros era outro lateral. Entrámos em campo com 5 laterais. Quem é a culpa disto? Também é de Cristiano Ronaldo? Entramos em campo com 5 laterais? Não, meus amigos. Cristiano Ronaldo teve culpa? Teve, sim senhora.
tal qual como Bruno Fernandes, como Bernardo Silva, como outros jogadores que cometeram erros individuais. Mas na minha humilde opinião, o principal culpado pelo grande fracasso, pelo fracasso estrepitoso da nossa seleção ao longo de todo o europeu, tem um nome, é espanhol e chama-se Roberto Martínez. É assim, está feita então a minha avaliação da seleção portuguesa, mas como vocês viram no início, o título deste vídeo é E agora? E agora o que é que vamos fazer com esta seleção, com este grupo de jogadores? Na minha opinião, acho que Pepe deve abandonar a seleção, pois há jogadores válidos para a sua posição e Pepe já tem uma idade avançada. Relativamente a Cristiano Ronaldo, acho que pode ser um jogador válido para o futuro, mas tem que ter uma gestão muito mais adequada. Não pode jogar todos os jogos, todos os minutos. Poderá ser um jogador importante, mas tem que começar a ser gestionado, principalmente dentro de cada partida. Um jogador desta magnitude, se a partida está resolvida, não precisa jogar os 90 minutos para continuar a bater recordes. Não precisa jogar os 90 minutos quando não está a render, só para tentar marcar mais um gol. Não. Pode ser substituído a qualquer momento que faça falta e que seja em prol da equipa. Relativamente a Roberto Martínez, a continuar, terá que ter uma formação tática bem desenhada e assegurada e começar a convocar os jogadores que realmente merecem. Tem que haver meritocracia na nossa seleção e não imposição nem de jogadores, nem de empresários, nem de diretivos. O nosso selecionador tem que ser uma pessoa humilde, mas capaz de dirigir a nossa seleção. E se Roberto Martínez não está à altura do cargo, um passo ao lado, adeus e obrigado. Haverá outra pessoa idónea para o lugar. E é assim, com este vídeo despedimos durante algum tempo do futebol de seleções. Vamos dedicar-nos aqui no canal inteiramente àquilo que nos interessa mais, como é lógico, é o nosso Benfica. Por isso é assim, se gostaste deste vídeo dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Força Portugal!